Então, como todos já estão sabendo, né, a professora que estava lá naquele cercadinho em frente ao Planalto, onde o presidente todos os dias passa ali para dar uma atenção ali para alguns seguidores, né? Então, aquela senhora que supostamente era uma professora que estaria passando fome no Distrito Federal, já foi desmascarada, né? Na verdade, ela é uma pessoa aposentada, que também é empresária, ela tem uma empresa e também tem um curso de caligrafia na internet. Então, de certa forma, ela tem renda, né? Então, a renda dela ainda está chegando normalmente. Ela não é uma pessoa que está passando fome por esses, vamos dizer assim, esses 17 dias, se eu não estou enganado, mais ou menos, de isolamento, né? Então ela ainda não está passando fome como realmente uma grande maioria das pessoas não está passando fome. A gente já sabe que tem pessoas que, principalmente os autônomos, estão em grande dificuldade, aqueles que são vendedores ambulantes, dentre outros fatores, estão realmente com uma certa dificuldade porque é aquela pessoa que vende o almoço para poder jantar, né? Então é uma situação complexa de alguma forma, né? Mas essa senhora simplesmente deu um show, pediu, mais uma vez, atentou contra a democracia, pedindo que os militares, as pessoas ficam acreditando, achando que os militares são algum tipo de monstro que vai resolver os problemas. Qualquer coisa, vamos colocar os militares na rua, como se os militares fossem os bandidos da hora. Então, ou seja, vamos pegar os militares a qualquer tempo e vamos colocá-los na rua para bater, espancar, matar as pessoas, reprimir aquelas pessoas que eu particularmente não tenho apreço. Olha só, de onde essas pessoas tiram essas ideias? Ali, os militares são seres humanos. São pais, são mães, são avós, são tios, são seres humanos, são pessoas como qualquer outra. Não estão aí para matar a população, né? E tirar essa mística de que os militares estão aí para esse tipo de coisa. Muitos militares ficam super ofendidos quando são relacionados com esse tipo de coisa. Não é para isso que os militares estão aí. Os militares estão aí para garantir a lei e a ordem e também a soberania do país. Isso não significa que porque eu não gosto de certa coisa, eu vou pedir que os militares vão lá. Olha, os militares vão lá e fecham o Congresso, os militares vão lá o tempo todo usando os militares. É lógico que tem militar que gosta, tem militar que pretende se instalar no poder como qualquer outra pessoa. Por quê? Porque são seres humanos, os homens são assim mesmo. Os seres humanos são assim, independente se ele é militar ou se ele é civil. Se ele tiver um desejo de adquirir alguma coisa, se ele tiver o desejo de praticar algo ilícito, ele vai praticar. Não pelo fato dele ser militar ou civil, pelo fato dele ser humano, porque ele tem a capacidade de raciocinar, de pensar, né, e decidir entre o certo e o errado. Então você tem isso. Então as forças militares, lógico, são organizações, né? E essas organizações elas atendem a uma hierarquia, a um requisito, né, e um rito que deve ser cumprido. Mas isso não significa, inclusive no regulamento disciplinar, diz que ordens absurdas nós não devemos cumprir. Ou seja, não se cumpre ordens absurdas, né? E mesmo assim, as pessoas acham que por um simples, vamos dizer assim, diferenciamento ou um simples desacordo de ideias, né? Eu não concordo com você, você não concorda comigo e, portanto, eu vou solicitar que os militares saiam às ruas e arrebentem com tudo, né? Fechem o Congresso e aí para que eu me sinta melhor, para que eu viva melhor, né? Para que eu possa fazer aquilo que eu entendo como melhor, para que o mundo seja só meu.
né, para que a gente desapareça com aquelas pessoas que eu considero indesejável. Imagina, olha só que tamanho da sandice, né? Então aquela senhora que, assim como aquele rapaz lá de Belo Horizonte que gravou o Ceasa do local onde não tinha nada, desonestamente, né? Ele fez isso desonestamente, né, para provocar uma situação. Então a Polícia Federal já está no encalço. Essa senhora aí, que é a Fátima Montenegro, acho que Fátima Montenegro Aires, se não estou enganado, empresária aqui em Brasília, que não está passando fome, assim como a grande maioria ou a totalidade dos professores que estão empregados, a não ser aqueles que não estão exercendo a função por um motivo ou outro. Pode ser que esteja em uma situação um pouco mais delicada, mas aqueles que estão exercendo a função não estão passando fome, como ela tentou expressar. É lógico que aquela fala dela foi comovente, inclusive balançou as estruturas de muita gente, né? E ontem mesmo eu tinha falado com a minha mãe e falei, olha, se essa pessoa aí não foi contratada por alguém, eu disse isso ontem, minha mãe me perguntou e eu disse, se essa pessoa aí não foi contratada por alguém, eu dou minha cara a tapa, né? E praticamente eu acertei, porque a gente ainda não sabe se de fato ela foi contratada por alguém, mas o fato real e conclusivo é que ela é uma fraude, foi uma expressão falsa, né? Uma motivação falsa, uma encenação das piores que tem, assim, não no sentido dela atuou bem, eu estou dizendo das piores que tem no sentido do resultado final do que ela propôs fazer ontem, né? Então, mais uma vez, a gente vê as pessoas se utilizando de notícias falsas, de entendimentos falsos, né? De representações falsas para poder fazer com que a população fique. Me faltou a palavra aqui. Para que a população fique comovida, essa é a palavra. A população fique comovida. Então, ou seja, eles querem desconsiderar várias coisas. Eu teria um recado para dar para os governadores. Que os governadores, já que as pessoas estão querendo muito, embora aqui em Brasília mais de 80% da população aprove o isolamento, né, eu diria que o Bolsonaro gosta sempre de vencer, que a gente deixasse isso na conta dele, que os governadores, os prefeitos, os ministros, porque na verdade o Bolsonaro ele não tem ninguém contra ele. Teve um cara aí que falou que, acho que foi o Vilas Boas, que deveria estar cuidando da saúde, está quase morto, né? Deveria estar cuidando da saúde, está dando desse tipo de opinião, dizendo que estão todos contra o Bolsonaro. Na verdade, não estamos todos contra o Bolsonaro. Na verdade, o governo federal está contra o Bolsonaro, porque os 5 ministros dele mais importantes, o ministro da Saúde, ministro secretário geral, o ministro, o Sérgio Moro lá, ministro da Segurança, e dentre outros, né, acho que os 5 mais importantes estão contra o posicionamento do Bolsonaro em achar que nós devemos todos estar no meio da rua ao invés de estarmos no isolamento. Então, Bolsonaro é o próprio governo federal contra o Bolsonaro. Ou seja, o governo federal contra ele. Não necessariamente nós, a população. Porque ele quer, de alguma forma, que as pessoas sejam contaminadas. Eu acredito nisso piamente. Eu acredito que aqueles 30 mil que ele falou na época que era deputado, que deveriam ser mortos, ele acha que nesse momento ele tem essa grande possibilidade de realizar esse sonho. Porque só pode ser um sonho de ver muitas pessoas mortas, o caos instalado. O que as pessoas não conseguem entender é que o Bolsonaro não é de direita. O Bolsonaro ele vai muito além dessa coisa de ser de direita. O Bolsonaro, na verdade, ele é um ANCAP. Né? O ANCAP é um anarcocapitalista. Né? Ele quer aquela, vamos dizer assim, aquela
Não necessariamente porque a gente vai ofender os anarquistas, achando que pelo fato de não ter a estrutura governamental que vai ser tudo a Bangu. Não, não. Mas o que o Bolsonaro quer é instalar o caos, nesse caso, né? O capitalismo imperando, as igrejas no controle, porque ele não é evangélico, ele não é católico, provavelmente deve ser um ateu, e o pior de todos os ateus, para não ofender os ateus, né? Ele é o pior do que tem dos ateus, porque é aquele cara que finge que é religioso, mas é um ateu, não acredita em Deus, não acredita em nada disso. Ele finge que é um religioso para poder ganhar aquelas pessoas que são religiosas. Ele não tem religião. Não sei se vocês já perceberam isso. Então, ele quer instalar esse caos, né? Criar essa situação para que depois ele surja como o grande salvador da pátria. Mas até lá nós já teremos morrido, ou seja, vários de nós, vários, talvez milhares de pessoas já tenham morrido. Isso aconteceu com todos esses que se colocaram como salvador da pátria. Idi Amin Dada, o Gaddafi, Stalin, Hitler, muitos outros czares na Rússia, por exemplo, e imperadores, Césares, né? O César é o imperador, esses imperadores, com vários outros tipos de líderes no mundo inteiro, em todos os tempos da história, quando a pessoa quer se tornar um deus, né? Como os próprios faraós, os czares e os Césares, todos se achavam deuses, né? E agora nós temos um presidente que acredita ser Deus, né? Ele inclusive já insinuou em alguns dos seus vídeos que é um superior ao próprio Jesus, que as pessoas dizem que acreditam, mas acabam de alguma forma rastejando aos pés dos incrédulos, daqueles que não acreditam em Deus, ou daqueles que estão aí apenas para tirar das pessoas parcela daquilo que elas recebem, ou então tirar tudo. Então são essas pessoas que estão tentando controlar o país nesse exato momento. Então é isso aí, valeu, muito obrigado.